Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos para a nossa 8ª aula, né? E aqui, rapidinho, vamos para a nossa 8ª aula. Ficou melhor assim. E nesta terceira aula do dia já, né, vamos pensar no o pecado do homem, o pecado original, com a pergunta: Adão e Eva conservaram o estado da graça e felicidade? Não, Adão e Eva não conservaram o estado de graça e felicidade, porque pecaram desobedecendo a Deus. Como desobedeceram a Deus Adão e Eva? Adão e Eva desobedeceram a Deus comendo de um fruto que o Senhor lhes tinha proibido. Deus havia colocado Adão e Eva num lugar de delícias, chamado paraíso terrestre. Eles viviam felizes, eram muito inteligentes, bons, isentos de qualquer doença e da morte. Deus havia ornado sua alma com o dom da graça que os tornava seus filhos, adotivos e herdeiros do céu. Todos os dias nosso Senhor descia para conversar amigavelmente com eles, na expectativa de um dia chamá-los à visão beatífica do paraíso. O paraíso seria o prêmio que Deus lhes concederia após um período de prova. A prova não era difícil. Deus lhes havia dito: podeis comer do fruto de todas as árvores do paraíso, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. No dia em que dela comerdes, morrereis. O demônio, invejando a felicidade do homem, atenção, o demônio, invejando a felicidade do homem, tomou a forma de uma serpente, e quando a mulher se aproximou da árvore proibida para admirar os frutos, disse-lhe: porque Deus os proibiu comer os frutos de todas as árvores do paraíso. Nós comemos os frutos de todas as árvores do paraíso, respondeu Eva, mas os da árvore que está no meio do jardim, Deus ordenou que não comêssemos, para não morrermos. O demônio percebeu que Eva começava a duvidar da ordem de Deus e continuou. Atenção aqui, viu? As portas abertas para a tentação do demônio, que é, veja, a forma ordinária dele agir, é pela dúvida, não é? Quando o demônio percebe que em nós existe a dúvida, não é? Ele encontra ali uma oportunidade de nos seduzir, de nos atrair e de nos confundir, porque ele é astuto, de colocar cada vez mais dúvidas. Por isso que a fé é o antídoto. Se você está com dúvida, faça atos de fé, cada vez mais. Não é? Sem a fé, nós caímos no desespero. E o desespero é, veja, um vírus um veneno contra a esperança. Como o ódio é também um veneno contra o amor. Então, os antídotos contra a dúvida, a fé, contra o desespero, a esperança, contra o ódio, o amor. O demônio percebeu e continuou: não,
não morrereis. Antes, Deus sabe que no dia em que os comerdes, abrir-se-vos-ão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja que ilusão, não é? E ao mesmo tempo fascinante. Praticamente todas as ilusões, o lúdico é fascinante, não é? Somos seres racionais, mas nos iludimos e nos perdemos no lúdico. O lazer de todas as espécies, não é? As drogas, por exemplo, tudo isso nos leva para o mundo lúdico, as seduções, as fantasias. Gostamos muito de fantasias, né? Por isso que os filmes que trabalham com a ficção científica, não é? Filme de terror, filme, veja, de heróis, que tem o conteúdo lúdico, não é? Nos impressiona, nos atrai muito. A mulher observou bem o fruto, viu que era belo e que deveria ser saboroso. Colheu, comeu e o ofereceu a Adão, o qual também comeu. Então abriram-se-lhes os olhos. Antes conheciam somente o bem. Desde então começaram a conhecer também o mal. Os olhos foram abertos não para conhecer a Deus, como disse o demônio, conhecereis, não é? Mas se abriu para o mal, ou seja, se abriu para o demônio. Deu para entender? Se abriu para a malícia. Quer dizer, os nossos pais, Adão e Eva, só tinham os olhos para Deus, para o bem. Não tinham os olhos para o demônio. Tanto é que Eva não percebeu na serpente que era um demônio personificado. E quando comeu do fruto, se abriu os olhos para o demônio, para o mal. Por isso que Deus proíbe comer essa árvore. E o demônio estava lá, perto desta árvore. Que resultou dessa desobediência? Atenção, dessa desobediência resultou que Adão e Eva foram privados da graça, expulsos do paraíso terrestre, sujeitos à morte e outras misérias. Assim que cometeram o pecado, Adão e Eva sentiram o remorso e esconderam-se. Mas quem pode esconder-se aos olhos de Deus? O Senhor o chamou: Adão, onde estás? Adão, cheio de vergonha, respondeu: ouvi a tua voz, tive medo, e por isso me escondi. Veja, o medo não é, porque antes Adão e Eva só viam amor em Deus. Agora tem medo de Deus. Por quê? Porque o mal entrou em Adão, a malícia entrou em Adão, e eles passam até a desconfiar de Deus, não é? Interpretar Deus não como amor agora, mas um Deus como castigador, como punidor. E o Senhor: por que tiveste medo? Não é talvez porque comeste o fruto proibido? Adão desculpou-se. A mulher que me deste, companheira, me apresentou e eu o comi. O Senhor perguntou à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu Eva, e eu o comi. Então disse Deus à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e bestas da terra.
Arrastarás o teu ventre e comerás terra todos os dias de tua vida. Veja, então a cobra vamos supor assim, andava com o ventre sobre a terra. Foi um castigo de Deus. Do jeito que ela anda, né? Que ninguém vê os pés, tudinho, anda se rastejando. Né? Ela não andava assim. Talvez ela andasse de pé, não é? Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu pelejarás para mantê-la no calcanhar. Gênesis 3:15. Esta mulher a gente sabe que é a mulher do Apocalipse. Esta mulher é imaculada, não é? E a sua descendência é nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher toda pura e imaculada que esmagara a cabeça da serpente é Maria Santíssima, da qual nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Disse o Senhor a Eva: eu multiplicarei as tuas dores. Estarás sujeita ao marido e terás muito que sofrer por causa de teus filhos, não é? Foi punição também. Tudo isso que acontece hoje com a mulher. Adão disse: maldita seja a terra por tua causa. Ela produzirá abrolhos e espinhos, e tu comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra que foste tirado, ou seja, a morte. Veja, lembra-te que és pó e para o pó hás de voltar, porque és pó e para o pó hás de tornar. Adão e Eva perderam assim para si e para seus descendentes, para nós, portanto, a graça santificante e o direito ao paraíso. Ficaram sujeitos às dores, à ignorância e à morte. Deus revestiu Adão e Eva com peles de animais e os expulsou do paraíso terrestre. Diante do paraíso, Deus colocou um querubim que, com uma espada flamejante, impedisse o seu retorno. Eis a grave consequência do pecado, não é? Que nós nascemos, chamado pecado original. O pecado de Adão e Eva foi somente deles? Olha a pergunta. Não. O pecado de Adão e Eva não foi somente de Adão e Eva, mas é de todos os seus descendentes. Exceção feita para Maria Santíssima, não é? E o próprio seu filho, sendo Deus humano, mas também sendo ela preservada do pecado, ele também, quando nasce sem pecado. Esse pecado foi cometido por Adão como chefe e pai da humanidade. Por isso, cada homem que vier ao mundo terá em si a mancha do pecado original, herdada de geração em geração. É penoso pensar que todas as crianças nascem com o pecado original. E contudo é assim. Só Maria, por um milagre da misericórdia de Deus e pelos méritos de seu divino Filho, foi preservada do pecado original. Deus fez uma exceção para Maria, criou-a toda santa, toda pura e imaculada. O demônio jamais teve sobre ela o mínimo poder. Antes é Maria que, por meio do Salvador, seu Filho, esmaga continuamente a cabeça da serpente, como Deus predissera no paraíso terrestre. Porque quis Deus que Maria nascesse sem a mancha original? Porque devia ser a mãe de Jesus e, portanto, não era conveniente que Jesus, o Filho de Deus, tivesse por mãe uma mulher que, mesmo por um só instante, tivesse sido pecadora. Não. Nosso Senhor quis que sua mãe fosse
mais pura que o lírio, mais cândida que a neve e mais santa que os anjos. Criou-a por isso imaculada, isto é, sem mancha do pecado. Tá certo? Vamos ver agora a história do castigo, promessa do Redentor. Deus colocou Adão e Eva no jardim delicioso chamado paraíso terrestre, que a gente conhece como Éden. Nesse lugar, nossos primeiros pais eram inocentes e santos, gozavam da amizade divina e desconheciam toda a espécie de dor, de doença e de morte. Deus, porém, quis experimentar a felicidade do homem, impondo-lhe um preceito. Adão e Eva desobedeceram a esse preceito e por isso foram severamente castigados. Perderam a amizade de Deus, foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos ao trabalho, às doenças e à morte. Enquanto castigava o homem, Deus compadeceu-se dele e prometeu enviar o Salvador Jesus Cristo. Gênesis, capítulos 1, 2 e 3. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na quarta aula eu volto, com o tema da igreja, o respeito à igreja. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.